Animados? Vamos fazer um alongamento aí, só para que você possa voltar de novo, pra você poder mandar um estímulo para o seu cérebro, falando assim, ó, ainda tem mais coisas e eu não posso ficar cansado, tá bom? Estica lá em cima lá, coloca as mãos o mais alto que você consegue, 10 segundos, isso, boa. Agora lá embaixo, vai lá embaixo. Ah não, tem a cadeira, tem a mesa na frente, né? Foi, já deu para dar uma esticada, agora senta aí. Quero começar aqui agradecendo ao Tiago pelo convite e todo o pessoal aqui desse ministério tão incrível. Que Deus abençoe vocês por essa excelência aqui. Não é normal, tá? Eu levo essa palestra, a história da Marca da Paz, em muitas igrejas. E é difícil a gente encontrar toda essa excelência que vocês estão colocando aqui nas igrejas. Então, que Deus abençoe vocês. Isso é muito incrível. Eu não ia usar os slides e depois que eu percebi... Ó, já está até aí, ó, o pessoal é fera. O pessoal é incrível demais. Deixa eu só colocar aqui. Show de bola. Quantos aqui já conhecem a Marca da Paz? Levanta a mão aí. Vai, todo mundo aí. Todo mundo já conhece a Marca da Paz. Eu fico muito feliz. Vocês conhecem a Marca da Paz, não é por um acaso, porque a marca... Ó, o Davi ali. Deus te abençoe, Davi. Estudei a vida inteira com o Davi. Pessoal, a Marca da Paz já é uma empresa de 35 anos de história. Foi fundada pelos meus pais. Eu tenho 34 anos, então nasci um ano depois que a Marca da Paz foi fundada. E essa empresa ela começou como qualquer grande empresa, começou pequena. Esse é algo particular de todo grande negócio, começou pequeno. A gente começou fabricando 30 camisetas, somente era meu pai, minha mãe e uma costureira fabricando 30 camisetas. Só que o mais difícil do início desse negócio não era simplesmente fabricar 30 camisetas. Fabricar 30 camisetas era fácil. O difícil era vender 30 camisetas. Porque a gente cresceu numa igreja tradicional, a Igreja Assembleia de Deus, extremamente tradicional. Só que, imagina você, hoje é uma igreja tradicional, mas imagina você há 35 anos atrás, o nível que era de tradicionalismo, né? Então as pessoas, nós fabricávamos um produto para um público que não usava os nossos produtos. Então todas as nossas camisetas carregavam uma mensagem bíblica nela, né? Então carregava ali um versículo, carregava algo da parte de Deus em todas as nossas camisetas. Porém, as pessoas não usavam. E eles criaram até uma teoria de por que eles não usavam as nossas camisetas. Vocês querem saber a teoria que eles criavam? Faz sentido, mas olha só. Eles falavam o seguinte, olha, essa camiseta um dia não vai servir mais para a pessoa que está usando. E aí vai ser passada por uma segunda pessoa, que normalmente é o irmão mais novo, né? Depois que não servia para o irmão mais novo, passava para o outro irmão mais novo. Ia passando para os irmãos mais novo, até que não servia para ninguém, virava o quê, gente? Olha, todo mundo sabe, virava pano de chão. E como as nossas camisetas carregavam o nome de Jesus, o que o pessoal pensava? Se eu esfregar essa camiseta no chão, vou estar cometendo o quê? Pecado. E o povo não comprava. Então era difícil fabricar 30 camisetas, mas perto de vender as camisetas era muito mais difícil. Então a gente fazia o balanço depois no final do mês, ainda tinha 20, ainda tinha 15 no estoque. E aí foi passando o tempo, a Marca da Paz foi fundada em 1990. Quando chegou em 1996, 6 anos nessa luta, irmão, a roda não girava. Já viu o início de todo grande negócio? A roda não gira, o negócio parece que não funciona, parece que o negócio não destrava, fica sempre ali, aquela dificuldade. E aí chegou num determinado momento, meu pai assumiu um cargo na igreja, chamado superintendente da escola bíblica dominical. Para quem não sabe o que é a escola bíblica dominical, basicamente é o culto de domingo de manhã da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, acho que a Igreja Presbiteriana também tem, que é um culto, literalmente uma escola mesmo, para poder aprender um pouco mais sobre a Bíblia.
E aí, meu pai assumiu como esse diretor, como esse responsável por esse culto. E meu pai sempre foi empresário, empreendedor, visionário. E aí ele falou assim: pastor, eu vejo que as outras igrejas, todo mundo tem a sala das crianças, dos adolescentes, dos jovens, tudo separadinho. A gente podia construir aqui no anexo aqui do lado, construir as salas, colocar carteira, professoras e tudo mais. E sabe o que aconteceu? O pastor falou assim: ó, Itamar, amei a ideia. Mas a igreja era muito pequenininha e falou assim, ó, só que a gente não tem condição nem de comprar um tijolo, quanto mais construir várias salas com professoras e tudo mais. E aí naquele determinado momento, meu pai voltou para casa meio chateado, meio até revoltado, porque ele queria de alguma forma fazer algo para poder ser relevante. E aí, quando ele volta para casa, ele teve uma ideia. Ele falou assim, ó, já sei, eu vou chegar lá no pastor e vou oferecer todo o estoque da minha empresa, tudo. Durante 6 anos que ele tinha de estoque, ele doou 100% para a igreja. Doou, e aí quando ele doou foi muito fácil, porque cada um pegou 2, 3 camisetas para usar, para ajudar, para vender, e todo mundo começou a ajudar. Num prazo recorde, vendeu tudo, num prazo recorde, arrecadou dinheiro, num prazo recorde, construiu aquilo que era para ser construído. No dia da inauguração, meu pai estava sentado em cima do púlpito da igreja. E no meio daquele culto de inauguração, daquelas salas, veio a famosa irmãzinha do coque. Vocês sabem o que é a irmãzinha do coque? Não. É aquela que tem o Wi-Fi ligado, irmão. Só que tem um problema. Essas irmãs são fofoqueiras. Se Deus falou, irmão, ela entrega na hora. Ela não tem esse negócio de guardar para ela. Deus falou, ela vai lá e entrega. Ou não é verdade? E aí foi, meu pai sentado em cima do púlpito da igreja, a irmã veio marchando. Irmão, se não tiver tudo certo, e uma dessas vir marchando para o seu lado, ó, vaza. Mas o que aconteceu? A irmã subiu, colocou a mão na cabeça do meu pai e falou assim, meu servo, a partir de hoje eu abro as portas do seu negócio, porque eu conheci o seu coração. E você nunca mais vai conseguir atender a demanda que eu vou mandar para a sua empresa. Essa foi a palavra, e aquela palavra foi verdadeira e instantânea. Por quê? Porque a gente fabricava 30 com muita dificuldade, naquele mês já teve que fabricar 50. Aí depois passou alguns meses, a 50 já não era suficiente, a gente teve que passar para 100. A 100 não era suficiente, a gente passou a fabricar 1000. A 1000 não era suficiente, a gente passou a fabricar 10.000. 10.000 não era suficiente, a gente passou 100.000. Hoje a Marca da Paz já chegou a fabricar mais de 200.000 peças por mês. E acredite se quiser, ainda não é suficiente. Lógico que o que eu estou te contando é o resumo do resumo do resumo de uma história que não foi um crescimento constante. Teve vários percalços durante o caminho. Então, a história da Marca da Paz já é uma história de 35 anos, 28 anos como líder de segmento. Tem um slide depois disso aqui? Ou só esses dois? Tem não? Ah, foi. Aqui, ó. Isso aqui é o início. Pode passar para o próximo. Deixa eu... Aqui, ó, só para que vocês possam conhecer aqui o início da empresa. Então, isso aqui foi o início de uma loja que nós tínhamos ali na Bernardo Saião. Isso aqui, esse felizinho aqui sou eu, de verde. Olha lá, meu pai, minha mãe dentro da indústria. Pode passar. E uma das coisas que eu aprendi é que Deus ele esconde o final das coisas dentro do início. O que quer dizer isso? Normalmente, hoje, eu conto para vocês, eu vou mostrar algumas imagens da empresa hoje. Ela é muito grande, muito robusta, é uma área de mais de 66 mil metros quadrados. Já chegamos a ter 170 funcionários, tudo que tem de moderno e de evolução, de maquinário para poder produzir, para poder trazer, nós já trouxemos para dentro da empresa as melhores mentes, tudo, diretor de expansão internacional.
depois tudo eu vou mostrar isso para vocês. Mas Deus escondeu tudo isso dentro daquelas lojinhas pequenas ali no início. E por que eu falo isso? Porque as pessoas normalmente elas não suportam o início dos processos. É muito difícil as pessoas conseguirem enxergar o tamanho da promessa de Deus lá na frente e conseguir enxergar isso no início, onde tudo Deus entrega, onde tudo Deus começa a nos entregar. Só para que vocês possam entender, nós pedimos para Deus uma grande floresta e normalmente Deus vai nos entregar, vai fazer assim, ó, estende a mão, estende aí, todo mundo. Aí Deus vai lá e pega um saquinho assim e coloca na palma da sua mão. Aí você fala assim, ué, mas eu pedi uma floresta. Vou tá aí, um saquinho cheio de sementes. É isso, é por isso que a gente, normalmente, nós não conseguimos entender. É por isso que Deus promete a José e fala assim, ó, você vai ser governador. Mas a maneira como Deus entrega e faz ele suportar e passar pelos processos, às vezes na nossa cabeça não faz sentido. É como receber o saquinho de semente. Falou, isso aqui não é uma floresta. E Deus está falando, sempre foi uma floresta, mas precisa viver o processo. Então nós precisamos entender que nossos negócios não são diferentes. Os nossos negócios vão passar exatamente por esses mesmos processos. Vai ser necessário regar, vai ser necessário esperar o tempo, vai ser necessário cuidar, vai ser necessário cultivar a terra, vai ser necessário podar, vai ser necessário extrair os frutos, vai ser necessário cuidar. E nesse processo, muitas pessoas desistem, porque não é fácil. Olha só, deixa eu ver se já está aqui. Tem um que diz assim, ó, tem um slide que diz assim, ó, olha aí, ó. A visão de futuro fará você suportar o processo. É por isso, irmão, é por isso que normalmente Deus vai entregar só uma visão de futuro para você, para que você possa suportar o processo. Deus não conta os processos, porque se contar você não vai, irmão. Lembra da história de José que eu acabei de falar? Se conta todo o processo para José, o que ele vai falar? Que isso, eu já sou o filho preferido do meu pai, vou ficar aqui. Não, que fome o quê? Que governo o quê? Não vou. Então, normalmente, Deus não conta todos os processos, mas te dá uma visão de futuro. E quem tem uma visão de futuro muito clara, suporta todos os processos. Então hoje você vai aproveitar aí suas anotações e escrever exatamente onde você quer chegar. Qual é o lugar aonde você quer conquistar? Qual é o carro que você vai querer andar? Qual é a casa que você vai querer estar? O tamanho da sua empresa? Quantos funcionários você quer ter? Qual é a média de faturamento? Quanto você quer pagar para os seus funcionários? Quanto você vai começar a desenhar tudo isso para que você possa alcançar? Você já viu pessoas que param por qualquer motivo? Que desistem? Normalmente são pessoas que não têm uma visão clara de futuro. Ou não tem um projeto muito grande onde eles estão correndo atrás. Já reparou uma pessoa que tem um grande projeto, como que elas agem? Normalmente elas não têm tempo para nada. Normalmente você chama ela no WhatsApp, ela não responde ou ela demora a responder. Normalmente tem gente falando mal, tem gente falando que ela é lunática, tem gente falando que não vai alcançar. Normalmente fica tudo para trás, irmão. Porque ele sabe exatamente onde quer chegar. A Bíblia vai dizer que Davi, antes de lutar com Golias, diz que o seu irmão mais velho vai falar assim, ei, cadê aquelas poucas ovelhas do nosso pai que você deveria estar cuidando? Sabe o que a Bíblia diz que ele faz? Desvia do seu irmão e segue o seu caminho. Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo ali. E por que ele foi levantado? Por que ele escutou a voz de Golias? Ele sabia. E todo mundo que sabe. Lembra de Neemias? Olha a carta que ele mandou. Ele nem parou para responder. Ele só escreveu uma carta. Estou realizando uma grande obra e não posso parar. Pessoas que param por qualquer motivo, pessoas que param porque o fulano está falando, porque o ciclano não cumprimentou, porque está...
Irmão, todo mundo que para por qualquer motivo está com projetos muito pequenos. Então começa a aumentar os seus projetos. Começa a aumentar os teus sonhos. Começa a aumentar aonde é que você quer chegar. A visão de onde você quer chegar. Porque isso vai fazer você suportar os processos com mais maestria. Pode passar aí. Ó, esses aí são os fundadores. Como meu pai diz, os proprietários da empresa. Isso é meu pai que fala. Então, meus irmãos, e esse casal, foi o responsável para poder tirar a marca da paz do zero e colocar ela, quando eu assumi a empresa, ela estava faturando 25, estava produzindo 25 mil peças por mês, quando eu assumi. E algumas pessoas ficam encantadas, falam assim, nossa, você pegou a empresa de 25 mil e levou a 200 mil peças? Foi, mas eu acredito que o mais difícil está aqui, ó, tirar do zero, suportar todo o processo e já ser líder do segmento. Então, por isso que eu honro meus pais, aonde quer que eu vá, eu levo o nome deles, porque foi eles que fez o caminho mais difícil. Foi ele que pegou a mata e desbravou a mata. Eu já peguei asfaltado, irmão. É fácil correr quando o trem já está asfaltado. É fácil a gente produzir quando a gente já tem uma estrutura. Quando ele pagou a melhor faculdade, quando ele pagou a melhor escola, as melhores mentorias. Eu consegui participar do que tinha de melhor para que eu pudesse alcançar os resultados que eu alcancei. E eu vou começar a mostrar para vocês. Pode passar aí? Eu escrevi algo aqui, ó, falando sobre esse processo inicial. O diabo foge de medo de algumas pessoas. Você sabe de quem o diabo tem medo? Sabe de quem que a Bíblia vai dizer que o diabo foge? Não são das pessoas que oram. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava no deserto jejuando e orando durante 40 dias e mesmo assim o diabo chegou lá. Não são das pessoas boazinhas. Porque a Bíblia vai dizer que Jó era o melhor que tinha e mesmo assim o diabo foi lá, irmão. Não são das pessoas que leem demais a Bíblia e que são crentes demais. Porque Paulo, irmão, era um doutor. E mesmo assim diz que o diabo ia lá e batia na cara dele todo dia, irmão. Lembra do espinho da carne de Paulo? Depois ele vai falar assim, ó, o espinho da minha carne é um demônio que vem aqui para me chicotear quase todo dia. Então, se não são dos bons, se não são dos que oram e que jejuam muito, se não são dos que entendem muito a palavra, de quem o diabo tem medo então? Olha lá, a resposta está lá em Tiago 4,7 e está lá em Jesus no deserto também. Vai falar assim, ó, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, enquanto Jesus estava jejuando, o diabo foi lá. Mas depois que ele resistiu por 3 vezes o diabo fugiu, irmão. A gente precisa entender que as únicas formas de você poder botar o diabo para correr, irmão. E entenda o diabo como tudo aquilo que pode atrapalhar todos os teus sonhos. A única forma de você colocar tudo isso para correr da sua vida é só uma: resistindo. Está difícil? Eu continuo. Está fácil? Eu continuo. Está chovendo? Eu continuo. Estou com vontade? Continuo. Sem vontade? Continuo. Eu continuo. Eu sou resistente. Está no governo de direita? Eu continuo. Está no governo de esquerda? Eu continuo. Está favorável? Eu continuo. Está com dificuldade? Eu continuo. Independente do que está acontecendo ao meu redor, eu simplesmente continuo. Irmão, e isso a gente precisa levar não só para os nossos negócios, mas em tudo na nossa vida. Em tudo, irmão. A gente está vivendo a geração que aprendeu a desistir. Eu gravei um vídeo agora esses dias. Eu falei assim, sabe qual que é o problema da separação do Zé Felipe e da Virgínia? Você viu como é que eles separaram? A gente é amigo, está tudo certo, alguém traiu? Não. Até alguém triste? Não, a gente está felizão. Mas a gente quis separar. Irmão, isso é um reflexo de uma geração. E que isso não está só nos casamentos, está em tudo. Apareceu qualquer coisa que aponta uma pequena dificuldade, a gente desiste. A gente aprendeu que desistir é uma opção. E não é, irmão. Desistir é uma fuga.
Não é opção para ninguém. Então a gente tem que começar a aprender que no nosso casamento, irmão, tá tudo bem, eu amo aquela mulher até o resto, até a volta de Jesus. Tá tudo mal, irmão, tá difícil amar essa mulher, mas continua amando. Por quê? Porque é uma decisão. E nos negócios exatamente da mesma forma. Com os filhos exatamente da mesma forma. Com a nossa saúde exatamente da mesma forma. Tudo na nossa vida a gente tem que aprender que fugir, que desistir não é uma opção, é uma fuga. Você está fugindo da decisão que você tem que tomar. Está fazendo sentido? Vocês estão me olhando com a cara meio de assustado, irmão. Pode passar. Ó, essa aqui foi a empresa que eu assumi em 2017. Então já era um galpão de 3.000 metros quadrados. Então ali nós tínhamos em média 40 funcionários, aqui um time de mais ou menos 40 e poucas pessoas. O galpão ainda um pouco vazio. E aí tem uma frase da minha mãe que eu aprendi muito. Minha mãe sempre dizia uma frase seguinte, falava assim: meu filho, pode passar o slide. A pressão acelera as coisas na nossa vida. A pressão é a maneira que Deus usa para poder acelerar as coisas da nossa vida. E como assim? Irmão, eu assumi já uma empresa grande. Olha o tamanho desse galpão. Eu já assumi com muitos funcionários. Eu já assumi uma empresa que era líder de segmento. Hoje nós somos a maior grife cristã, a maior grife de moda cristã do mundo. Eu já assumi ela como a maior do Brasil. E quando minha mãe me falava isso, eu não entendia muito o que isso significava. Até que eu comecei a observar as coisas. E eu comecei a observar que, quantos aqui gostam de cozinhar? Levanta a mão, sim. Você já percebeu que para você poder fazer uma carne, alguma coisa ali e tal, talvez você tenha que deixar ali 30, 40, dependendo da carne, 1, 2 horas ali cozinhando. Mas quando você chega ali e coloca numa panela de pressão, aquela coisa acelera mais rápido, aquilo que demoraria 40 passa a ficar pronto em 15, aquilo que demoraria 2 horas passa a ficar pronto em 30 minutos. Por quê? Porque a pressão acelera as coisas na nossa vida. E por que eu falo isso? Porque quando eu assumi a empresa, vocês viram ali mais ou menos como que ela era. Quando eu assumi a empresa, meu pai falou o seguinte: a maneira como eu fui assumir a empresa não foi muito tranquila assim, né? Foi o seguinte: eu e meu irmão nasceu dentro da empresa, a gente viveu a vida inteira ali dentro, e aí chegou um determinado momento, eu já era formado em administração, o Guilherme já era formado em marketing e tal, e a gente começou a dar pitaco dentro da empresa. E aí chegou um determinado momento que as nossas opiniões já não batiam mais com as opiniões dos meus pais. Então a gente queria ir por um lado, meu pai queria ir para o outro, e a gente começava aquela discussão. E na hora que chegou naquele momento, naquele embate, né, que a gente querendo ir para um lado, a gente querendo mudar a maneira como a gente vendia e tudo, aí sabe o que aconteceu? Meu pai falou assim: olha, então eu sei que vocês têm se preparado, eu sei que vocês têm a opinião de vocês, eu não concordo com essa opinião, mas vou deixar vocês agora à frente, vocês têm a caneta, vocês assumem a negócio. E o mérito do fracasso ou do sucesso é 100% de vocês. Se vocês quebrarem a empresa, mérito de vocês. Vocês são ruins o suficiente para quebrar a empresa. E se crescer também, se crescer, se evoluir, mérito de vocês. Vocês cresceram essa empresa. E aí eu fui com essa pequena pressão para dentro, tomar as decisões de como a gente ia seguir a partir dali. E a gente mudou tudo. A gente trabalhava com representante, tiramos os representantes, trouxemos agora uma equipe de venda direta, porque a gente recebia mais ou menos, na época era e-mail, de 30 a 50 e-mails toda semana, de pessoas querendo revender a marca da Paz. A gente falava: não, a gente tem exclusividade com o representante fulano de tal, você tem que comprar dele. E aí acabava que a gente perdia venda todos os dias, e a gente falava assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a exclusividade de todo mundo, deixa todo mundo que quiser revender entrar. E aí o que acontece? Deu muito certo, porque no primeiro mês a gente já faturou com esse novo modelo de negócio a metade do que a gente faturava com todos os representantes.
No segundo mês, a gente já faturou igual. No terceiro mês, a gente já faturou o dobro. E aí a gente viu, falou assim, então esse é o modelo de negócio, e a gente desligou todos os representantes, ou tiramos a exclusividade, e foi isso que aconteceu com a empresa. Passa o slide aí. Olha só. Então aquele galpão virou isso aí, virou praticamente estoque. Hoje nós temos mais de 1 milhão de peças estocadas, e o time de vendas, que era mais ou menos 40 pessoas, se tornaram isso aqui. Isso aqui foram 500 pessoas, os 500 melhores revendedores. Nós chegamos a ter uma rede com mais de 100 mil pessoas que revendiam Marca da Paz. E essa aqui foram as 500 principais que bateram todas as metas, ganharam um final de semana lá em Fortaleza, num resort 5 estrelas, tudo incluso. Ou seja, então a gente começou a construir uma máquina de vendas. Por quê? Porque a gente começou a promover, não dar mais exclusividade, mas pelo contrário. Em vez de você ser exclusivo de uma região, e aqui já fica alguns insights para vocês, eu comecei a premiar as pessoas que mais traziam novos revendedores. Então eu pagava para quem trazia um novo revendedor e dava um percentual de tudo aquilo que aquela nova equipe de vendas fazia, eu dava um percentual para aquela pessoa que trazia. Então, ao invés de ser exclusivo, passou a ser inclusivo. A gente começava a aceitar todo mundo, irmão. Então, qualquer pessoa que queria comprar acima de R$500, era a única regra, tem que comprar R$500. A gente colocava para dentro e começava a cadastrar cada vez mais pessoas, e a gente chegou num banco de dados com mais de 100 mil pessoas nos últimos 7 anos, foram que a gente começou a colocar. E agora, nos últimos 2 anos, nós começamos a desenvolver um novo formato. E aí, de novo, Deus começou a falar de uma maneira extraordinária sobre uma grande mudança. E a gente não entendia muito, a gente começou a estar ali disponível para poder entender. E eu lembro que eu fui palestrar num evento assim como esse, lá em Cuiabá. Quando eu cheguei lá em Cuiabá, um amigo lá começou a me falar sobre o projeto de franquias dele, de uma ótica e tal, não sei o quê. Ele começou a me falar, começou a relatar como aquilo tinha crescido. Ele tinha 60 lojas, eu falei, mas 60 lojas próprias? Ele falou, não, franquia. Eu falei, nossa, mas quanto tempo você já tem? Ele falou, não, só 1 ano. Eu falei, em 1 ano você tem 60 franquias? Ele falou, tem. E eu fiquei muito admirado com aquilo, comecei a escutar e tal. Vim embora para casa, mas sem nada na cabeça. Na semana que aquele amigo tinha falado isso, minha esposa, eu sentado, ela falou assim, tem um monte de gente que tem vontade de ter lojas da Marca da Paz, por que vocês não abrem franquias? Quando aquele rapaz falou de franquia, na mesma semana minha esposa falou de franquias. Eu lembro que era final de 1 ano, então nós já estávamos fazendo o planejamento para o ano seguinte. E sentado no planejamento, um dos meus gestores, a gente estudando outras fontes de faturamento, outras fontes de trabalhar, ele foi e falou assim, por que a gente não aposta em franquias? Em 10 dias, 3 pessoas falaram sobre franquias. E aí, passou um pouco tempo depois, um amigo meu chegou lá na empresa e falou assim, ô Eduardo, eu sou contador, a gente estudou junto a vida inteira e tal, ele chama Eduardo também. E aí ele falou assim, olha, eu sou contador e especialista em franquias. Tipo assim, tudo dentro de 20 dias, 4 pessoas falou. Aí eu lembro que eu estava sentado do lado de um designer meu, eu falei assim, será que Deus está falando alguma coisa? Ele falou, você quer que ele desce e bata na sua cara ou você já entendeu? Eu falei, cara, eu vou começar a formatar isso. E eu comecei, formatei todo o projeto de franquias. Pode passar aí, mostra aí. Novembro do ano passado, pode passar isso aí, já falei. Aí a gente fez todo o desenvolvimento das lojas, dos projetos de franquias. Então hoje a Marca da Paz ela nada no oceano azul, dentro do mercado de franquias. Não existe nenhuma outra franquia com a mesma temática. Não existe outra loja, outra marca que vende exclusivamente camisetas com mensagens bíblicas ou roupas como um todo com essa temática, sendo que o nosso país é o maior país cristão do mundo, cerca de 90% da população se considera cristã em
termos percentuais, é o maior do mundo. Em números, só perde para Estados Unidos e México. Mas nós somos, em termos percentuais, o maior país cristão do mundo. E isso deu muito certo. Pode passar aí. Então, em novembro, nós começamos a produzir. Essa aqui foi a nossa primeira loja que nós inauguramos. Pode passar. E de lá para cá, nós já inauguramos mais de 14 lojas da Marca da Paz de novembro para cá, em todo o Brasil. Ontem nós fechamos uma, aliás, antes de ontem fechamos um em Alexânia, ontem fechamos um em Goianésia. Então, nós estamos crescendo de uma maneira absurda, como Deus tinha nos prometido. E para isso nós tivemos que fazer algumas coisas, nós tivemos que... Lembra do time todo de vendas? Eu tive que, de novo, virar tudo de cabeça para baixo, desligar 100% do time, para que ele não pudesse concorrer com essa nova estratégia. E agora nós estamos ligando, agora esse time ligado em cada loja. Então, cada loja agora pode receber um time de revendedores. Então, em vez de eles comprar da Marca da Paz, eles compram direto da franquia. E com isso eu crio uma franquia que já tem um faturamento cativo, vamos dizer assim. Então, pode passar aí, deixa eu ver qual que é o próximo slide. Aqui, ó. Aqui só para quem tiver interesse em saber mais sobre isso, você já vai cair no número de WhatsApp, falar com o Jonathan, onde ele vai poder mostrar para vocês. E eu preparei, deixa eu até tirar aqui se estiver atrapalhando alguém de... E eu preparei uma condição especial para quem quiser ser um franqueado. Você pode chamar lá, que vai ter uma condição especial para quem está aqui hoje, tá bom? Então, basicamente, essa é a história da Marca da Paz. A história da Marca da Paz, como eu disse, não é uma história de um segmento, de um crescimento contínuo. Não é um crescimento onde não houve percalços. Não é uma história onde tudo foi fácil. Eu costumo até falar, eu falo para o meu time, né? Lá o pessoal quase arranca os cabelos da cabeça quando as franquias ou os revendedores começam a ligar e falam assim, porque essa peça saiu, essa peça não tem mais, essa peça está esgotada, é a peça que mais está vendendo, e eles pronto, o maior regaço lá com a gente, porque não tem, e o time fica preocupado. Eu falei assim, olha, preocupa mesmo, vamos aumentar a produção, vamos comprar maquinário, vamos expandir, para não deixar faltar, mas saiba de uma coisa, nós temos uma promessa, desde 1990, que nunca seria suficiente. Então, ao mesmo tempo que nós vamos lutar com todas as nossas forças para que esse negócio continue crescendo, para que esse negócio continue expandindo, para que esse negócio continue prosperando, para que possa faltar cada vez menos, nós temos uma promessa, uma palavra, que por mais que a gente cresça, nunca vai ser suficiente. Lá na nossa indústria, nós estamos construindo outro galpão agora de 5.000 metros quadrados, onde nós vamos levar 100% da produção para lá, e nesse primeiro galpão nós vamos manter o nosso estoque. Nós estamos com a meta ousada de atingir 100 franquias até o final desse ano, e nós estamos construindo diariamente. Mas nós precisamos aprender algo, que você precisa levar para o seu negócio. Não existe uma fórmula mágica. Não existe, quando Deus nos entrega a palavra, a gente acredita assim, não, então se nós temos a palavra, nós temos tudo. Sim, em certa forma sim, mas não vai ser fácil. A palavra não facilita o processo, na verdade a palavra serve para que você suporte o processo. Todo mundo que é empresário, todo mundo que vive de fato o dia a dia de uma loja, o dia a dia de um chão de fábrica, o dia a dia de um balcão, o dia a dia de uma clínica, sabe que não existe romantismo, não existe aquilo que as pessoas sempre pregaram para nós, né? Vocês lembram que o pessoal fala o seguinte, eles falam assim, não, cansei de trabalhar 8 horas por dia aqui para o meu patrão, eu vou abrir o meu próprio negócio, para mim trabalhar menos. Aí eu sempre falo assim, eu conto ou vocês contam? Então não existe romantismo, eu nunca vi ninguém conquistar algo grande trabalhando pouco. Eu nunca vi
os coaches, principalmente, falaram muito, né? Isso, nada contra coach, eu sou formado, tem todas as formações de coach, mas a vida inteira o pessoal falou sobre uma vida em equilíbrio, né? Você precisa equilibrar sua vida espiritual, sua vida empresarial, seus negócios, seus amigos. E não existe, anote isso aí, não existe crescimento no equilíbrio, irmão. Normalmente você abre mão de alguma coisa. Normalmente você abre mão da sua saúde, nem que seja por um tempo. Normalmente você abre mão do convívio com os filhos, do convívio em família. Normalmente você abre mão de muita coisa para que você possa construir algo verdadeiro e genuíno. Normalmente nos nossos negócios, esse é o caminho. O caminho é o desequilíbrio. Jesus nos ensinou isso, irmão. Sabe que hora que Jesus orava? De madrugada. Não é porque tem algo especial na madrugada não, irmão. Porque a Bíblia vai dizer que ele atendia todos durante o dia e tinha que orar de madrugada. Que era a única hora que sobrava. Ou seja, naturalmente, Jesus estava abrindo mão da sua saúde. Aí vai vir médico aqui e vai falar, não, o ideal é dormir 8 horas por dia. Bom, Jesus estava construindo algo grande. Não tinha tempo para poder dormir 8 horas por noite. Está fazendo sentido para vocês, irmão? A Bíblia vai dizer que ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Isso não era no sentido que ele não tinha uma cama para dormir, mas no sentido que todo o esforço, todo o investimento, seja em dinheiro, seja físico, seja emocional, estava impulsionado no seu ministério. E ele não gastava com nada que não fosse impulsionar aquilo que ele veio para fazer aqui. Então, Jesus nos fala muito sobre empreendedorismo, sobre como nós devemos liderar e andar com os nossos negócios. Eu morava num condomínio, aqui em Goiânia, um condomínio de luxo. Para eu poder não abrir mão da minha família no sentido de tempo, sabe o que eu fiz? Eu construí uma casa dentro da fábrica. O Elon Musk agora mora dentro da fábrica, né? Aí o povo fala que ele que inventou isso. Eu falei, não, foi eu que inventei. Ele só copiou. Hoje eu moro lá dentro. Mas depois eu vou mostrar a fábrica. Aliás, não vou mostrar aqui, mas só para que vocês possam entender. A fábrica é uma chácara gigante, com represa, com 2 campos de futebol e árvore, e tudo quanto é negócio lá. Então é uma chácara lá. Então, a gente não perdeu nada em qualidade de vida, mas, de certa forma, irmão, e a fábrica fica no interior. Então, de certa forma, eu tive que levar toda a minha família para lá, para que eu pudesse não perder o tempo de convivência. Ou seja, hoje eu tenho que trabalhar até 10, 11 horas da noite? Alguns dias tem que fazer isso. Só que sabe o que eu faço? Às vezes eu tenho que trabalhar até às 11, mas eu consigo parar ali mais ou menos 8 horas, vou ali, janto junto com meus filhos, faço o devocional junto com eles, leio a Bíblia, oro junto com eles, boto eles para dormir, dou um beijinho, volto para trabalhar, irmão. E fico lá até a hora que é necessário. Por quê? Decisões, irmão. A gente precisa aprender. Esse último mês agora, eu perdi as contas. Quantas vezes liguei chorando para minha esposa, falei assim, não suporto mais viajar. Não suporto mais ficar dentro de avião, dentro de aeroporto o tempo inteiro. Mas por que isso? De saudade da minha esposa, saudade de casa, saudade dos meus filhos. Mas por que isso? Nós precisamos aprender, irmão. Não existe crescimento sem viver esse processo. Em algum momento, eu falei para ela, em algum momento nós vamos comprar um avião, nós vamos ter helicóptero, ainda não tem essa condição. Mas em algum momento vai ter. E vai tornar a vida um pouco mais fácil. Mas enquanto não tem, irmão, vou pagar o preço. Tem que pagar o preço. Irmão, fui inaugurar uma loja em Araguaína. Aí cheguei e fui olhar os voos saindo aqui de Goiânia. R$3.000 o voo. Falei, meu Deus do céu, R$3.000 eu vou para os Estados Unidos. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, não, vou olhar de Brasília. Achei de Brasília pela metade do preço, R$1.500. Só que aí descobri que o aeroporto de Araguaína está fechado. Aí eu tive que ir para Imperatriz. Aí cheguei em Imperatriz, irmão, descobri que tinha uma ponte caída lá, a ponte do Estreito.
Aí era mais ou menos umas 3 horas de viagem. Só que aí, além das 3 horas de viagem, fiquei mais 3 horas em cima de uma balsa lá, esperando para poder passar de um lado para o outro do rio. Irmão, e naquela agonia assim, para poder chegar. E sabe o que aconteceu? A hora que eu cheguei lá, eu cheguei na hora da inauguração da loja. Só cheguei, fui no hotel, tomei um banho, inaugurei a loja, dormi, no outro dia saí. Ou seja, eu gastei 3 dias, irmão, para passar 1 hora dentro da inauguração da loja. Então a gente começa a entender que as coisas na nossa vida vai exigir esforços. Então você precisa, vamos supor, você precisa melhorar a sua saúde, você vai ter que desequilibrar em alguma área. Você precisa melhorar no seu casamento, irmão, vai ter que deixar a empresa um pouquinho de lado e cuidar da sua família. Porque nenhum sucesso nos negócios vai compensar, irmão, uma família destruída. Pode passar aí o último slide que eu encerro agora. Esse aqui talvez, depois que eu for embora, irmão, só quero que vocês gravem isso aqui. Existem 2 versículos no Novo Testamento que usam a palavra de repente. E a gente tem um péssimo hábito de acreditar que o de repente é por um acaso. De repente é uma coisa, por um acaso é outra coisa. Deus faz as coisas de repente, mas nunca por um acaso. A gente acredita e fala, nossa, por um acaso ele prosperou. Não, irmão, não existe isso. Por um acaso a empresa dele cresceu. Não, pode ser de repente, mas nunca por um acaso. A Bíblia vai dizer em Atos 16, 26, e de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces dos cárceros moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas a prisão de todos. Foi de repente, irmão, mas não foi por um acaso. Eles estavam presos, mas não estavam dormindo, não estavam preocupados. Diz que eles estavam louvando dentro da cadeia. Diz que eles louvavam. E diz que eles estavam presos não por aquilo de errado que eles haviam feito. Eles estavam na prisão porque estavam pregando o Evangelho. Na segunda aqui, ó, Atos 2, um versículo muito famoso. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Você percebe que foi de repente, foi o estralar de dedos de Deus. Quantos aqui já viveu de repente de Deus? Já viveu, tipo assim, uma ligação, fez uma ligação, porque você atendeu aquela ligação, tudo mudou na sua empresa, na sua vida, na sua casa. Uma conexão, um contato que alguém te mandou, um evento que você foi, uma chave virou e de repente o negócio mudou. Mas você começa a perceber que nada foi por um acaso. Eu posso profetizar sobre a vida de vocês? Faz assim para receber. Eu quero declarar que o de repente de Deus acaba de chegar sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu quero declarar que o de repente de Deus é o estralar de dedos que é liberado dos céus sobre os seus negócios, que passará a fazer você acolher como Jacó um dia colheu, a 30, a 60 e a 100 por um naquele mesmo ano. Mas o de repente que acabou de chegar sobre a sua vida não é por um acaso. Se posicione, esteja no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, da forma certa, faça a coisa certa, não faça as coisas erradas, não vá pelo caminho fácil, não vá pelo atalho, não vá pelo caminho que todos estão indo. Você pode o que a Bíblia diz que você pode, você vai aonde a Bíblia diz que você vai, você pode todas as coisas e você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. E fazendo isso, eu quero declarar que o de repente de Deus acaba de chegar sobre a sua vida, os seus negócios e a sua família. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.